Saudações a todos inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Chegamos à parte 3 desta série, né, gente? As contradições e adulterações do livro Bíblia. E nessa parte 3, eu gostaria de apresentar para vocês algumas ocorrências, principalmente do Novo Testamento, onde eu considero como as piores ocorrências, as piores contradições, né? Quem não conhece aquela história do tigre e do burro? Pois é, gente. Por mais que apresentamos as evidências aqui, ou através de grupos, né? Os burros sempre vão dizer ou tentar passar o pano, dar uma desculpa esfarrapada, uma churumela. Não, que não é muito bem assim, não há contradição, né? E por aí vai. E imagino eu que na época de Jesus não existia internet, não dava para você estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Do tipo assim, você pega Jesus conversando uma coisa, em outro lugar você pega Jesus dizendo outra coisa contrária daquilo que ele falou antes, e chegar e questionar Jesus. As pessoas não podiam estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas como graças à internet e o século XXI, hoje nós podemos detectar essas possíveis contradições de, não vamos dizer Jesus, né? Mas a narrativa traz isso, né? Jesus dizendo uma coisa e depois fazendo outra, né? Entendeu? Jesus dizendo uma coisa, mas o Eterno afirmando outra lá no Torá, né? Possíveis falhas. Jesus ensinando os discípulos a fazer uma coisa, mas ele sozinho faz outra, porque ninguém está olhando, né? Deixa eu fazer aqui, mas espera aí. Mas lá com os discípulos você ensinou uma coisa, você fazendo outra, então eu vou jogar o tiro no próprio pé dele, né? Ele é um hipócrita baseado nas próprias narrativas dos discípulos. Então hoje dá para detectar isso aí. E claro que os burros aí vão relinchar de raiva, né? Porque o emissário cristiano está acusando uma coisa que está no próprio Novo Testamento dele. Só que ele não havia percebido isso aí ainda, né? Ele não havia encaixado as peças do quebra-cabeça. E uma coisa que o crente não quer é admitir o erro, a falha, em dizer que Jesus é um hipócrita, baseado não que o que o emissário cristiano diz, mas o que o próprio Jesus diz no Novo Testamento, ou o que o narrador está afirmando, no caso Mateus. Então a crença nessas horas pesa mais do que a razão. A falta de evidências, a falta de capacidade intracromossomial específica para entender certas coisas, morre, cara. Entendeu? E a tentativa de fazer gambiarra é forte nessas horas. Mas é o que a gente vai analisar esses textos aí. E eu torço para que você compreenda esses textos, que você não faça gambiarra e que admita de uma vez por todas que não é Jesus dizendo ali. Ali é os discípulos narrando uma situação e que hoje é possível você encontrar essas contradições, correto? Mas antes da gente iniciar a nossa parte 3, eu venho lhe convidar você que não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha. E pegue a sua melhor Bíblia e acompanhe comigo neste raciocínio profundo. Solta a vinhetinha. E vamos começar aqui a nossa análise do restante das contradições, né, que não deu para colocar na parte 2, senão você ia ficar muito extenso.
Mas que vamos para a parte 3, né? Contradições essas que são um tanto que curiosas e gostaria de analisar com vocês aqui, né? E a primeira delas é o seguinte: Jesus disse que João Batista era o prometido profeta Elias, que viria antes do dia do Eterno. Está lá baseado em Mateus capítulo 11, verso 12 ao 14 e 17, 10 ao 13. Mas o próprio João Batista desmente Jesus. Quando fala que João Batista desmente, é chamar Jesus de mentiroso. Ele diz: eu não sou Elias e nem profeta. João capítulo 1, 19 a 21. É como se fosse assim, é o próprio testemunho de um João Batista, né? Então não adianta Jesus dizer alguma coisa a respeito de alguém se esse alguém não der testemunho dele mesmo, né? Para saber se realmente a narrativa é verdadeira ou não, né? Mateus 17, 12. Digo-vos, porém, que Elias já veio, eu não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Foram perguntar a João Batista e vejo que ele mesmo falou, gente. João capítulo 1, verso 19 ao 20. Este foi o testemunho dado por João, quando os judeus lhe enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: quem és tu? E ele afirmou-lhe claramente: eu não sou o Cristo. Então quem és? Repetiram: serás Elias? E responderam: não. E novamente: serás o profeta? Respondeu: não. Tá vendo, gente? Como é que pode uma coisa dessa, né? Como é que os crentes vão responder isso? A Torá sustenta que o Criador repousou no 7º dia da semana, o Santo Shabat. Aqui está em Gênesis capítulo 2, 1 ao 3, Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, que é o 4º mandamento instituído por ele. Bendito seja aos judeus. Mas o Nazareno, dizendo-se seu filho predileto, outro fato que contraria o judaísmo, pois, na verdade, somos todos filhos de Deus, disse que imitava ao pai, que trabalhava no Shabat. João capítulo 5, verso 8 a 9. Quer dizer, se Jesus, ou Yahushua, ou Jesus, seja lá como você queira chamar, ele fosse filho de Deus, né? Todo filho é obediente ao pai, imita ao pai, e o pai somos um, né? Então, obviamente, Jesus deveria também imitar também o pai, né? Guardar o dia da semana santo, né? Mas Jesus não guardou o Shabat, né? É bem contraditório a pessoa que se diz filho, né? Um novo mandamento foi dado por Jesus, escreveu João em João 13:34. Mas o mesmo João diz depois que não há novo mandamento. What the fuck? Mas emissário, onde está escrito isso? Está lá em João 2, 7, 8 e 2 João 5. Vamos até dar uma olhadinha nesse texto aqui. Então está aí o texto, João capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Aqui nessa passagem de 1 João capítulo 2, do verso 7 em diante, né? O mandamento, o amor fraternal. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Segundo o livro de João, capítulo 1, verso
4 em diante. O amor fraternal dos cristãos. Alegro-me sobremaneira por haver encontrado alguns dos teus filhos caminhando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevesse um novo mandamento, mas enfatizando o que já recebemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças, como tendes ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que andeis em amor. Jesus afirma que a Torá e os profetas vigoraram apenas até João Batista. É aquilo que é narrado, Jesus dizendo que João Batista não é só mais um profeta, ele é mais do que um profeta, né? Tá lá em Lucas 16:16, vamos conferir? Lucas 16:16, a lei, os profetas e o reino. A lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam conquistar sua entrada no reino. Depois, o mesmo Jesus afirma no versículo seguinte que não cairá uma letra da Torá. What the fuck? Lucas 16:17. Contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a Torá. Tá vendo? Ué, mas se o próprio Jesus falou que a lei e os profetas profetizaram até João, quer dizer, segundo ele mesmo, o Torá acabou lá em João Batista. Mas lembrando anteriormente que o próprio João Batista negou ser profeta, chamando assim Jesus de mentiroso, né? E no verso 17 fala que é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei. Contradição detectada. Onde as pessoas devem orar? Jesus, em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, diz que se deve orar em segredo, sozinho, em um quarto, né? Então, o que vemos por aí geralmente é as pessoas orando em grupos do WhatsApp, em público, para serem vistos, né? De acordo com Mateus 6, isso é proibido. Jesus fala que é em segredo, porque o Pai ouvirá e responderá em segredo, né? Para evitar o quê? A hipocrisia. Então, todos os cristãos, evangélicos, católicos, que criam grupos no WhatsApp para oração, né, estão fazendo ao contrário daquilo que Jesus manda vocês fazerem, né? E diz o texto lá: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem o quê? Vistos pelos homens, né? Então vamos trocar as ruas e esquinas pelos grupos do WhatsApp para serem vistos pelo ser humano, que eles estão orando mais ou menos, né? Olha lá, vamos atualizar. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto ou no teu secreto, no teu íntimo, né? Trazendo para o século 21, e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará, né? Então você que gosta de fazer oração em público, dentro da igreja, nos grupos do WhatsApp, para serem vistos pelas pessoas, né? Saiba que Jesus chama você de hipócrita. Vamos ver aqui mais uma contradição. Vamos para uma outra contradição. Isaías 45, versos 5 em diante. Diz o que lá? Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente,
porque fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro Salvador, não há outro Redentor, não há outra rocha, não há outro que possa perdoar pecados, né? What the fuck? João 14. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Tá vendo? O que diz Isaías lá que eu acabei de ler? É Jesus tentando roubar o lugar do eterno. What the fuck? Se formos colocarmos aí na teologia cristã, aquela história de Lucifer que quer subir aos altos céus e ser semelhante ao Altíssimo e sentar no trono do Altíssimo, é Jesus querendo fazer a mesma coisa. What the fuck? Ou será que Jesus é Lucifer, Lucifer é Jesus, né? A brilhante estrela da manhã, né? Entendeu? É uma contradição isso aqui, cara. Isso aqui é brabo, hein? Isso aqui é muito grave. Jesus, antes e depois de sua ressurreição, sabia de todas as coisas. Mas não é bem assim, pois ele mesmo não sabe de tudo. Vixe! Vou pegar o texto aqui, João 16:30. Livro de João, capítulo 16, verso 30. Agora temos certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso, cremos que verdadeiramente vieste de Deus. Mateus capítulo 24, verso 36. Só Deus sabe o dia e a hora exatas. Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Eita lasqueira! Esta outra contradição. Jesus disse que os gentios seriam seus assassinos. Jesus disse isso, que os gentios seriam seus assassinos. Vamos ver aqui, ó, Lucas 18:31. Lucas capítulo 18, verso 31. Jesus prediz outra vez seu holocausto, baseado em Mateus 20, 17 ao 19 e Marcos capítulo 10, verso 32 ao 34. E Jesus, chamando a parte dos 12, lhe revelou: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e depois de muito açoitá-lo, o matarão. Então aqui os gentios virão matar Jesus. Mas depois diz que seriam os próprios judeus que o matariam. Olha só! Lucas capítulo 20, verso 13 ao 14. Então disse o proprietário da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado. É possível que este respeite mais. Contudo, assim que os vinicultores ouviram, tramaram entre si, argumentando: este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo, e assim a herança caberá a nós. Rapaz do céu! E atirando o filho para fora da vinha, o assassinaram. E agora, o que lhe fará o dono da vinha? É até que é uma situação meio que constrangedora, né? Porque existem muitos cristãos, muitos judeus netzarim, né? Os nazarenos, que afirmam que os judeus mataram Jesus. Mas, ora, a contradição aqui é gritante. Um texto fala que os gentios iriam matar Jesus, e outro texto fala que seriam judeus. Qual dos dois tentariam matar Jesus? Jesus foi crucificado no lugar chamado Gólgota, que era uma
montanha árida, Mateus 27, 33, 60, Lucas 23, 33 ao 53. Ou no local havia um horto. Vamos verificar o texto aqui, gente. Rapaz do céu. Vamos lá, primeiro Gólgota. Mateus capítulo 27, verso 33. Chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira. No mesmo capítulo, versículo 60, eu colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Então aqui fala que é a caveira, né? O Gólgota. Lucas capítulo 23, verso 33, a crucificação. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. Verso 53. Então, tirando-o da cruz, o envolveu em um lençol de linho e o depositou num túmulo cavado na rocha, no qual ainda ninguém havia sido sepultado. João capítulo 19, verso 17, a crucificação de Cristo. É assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em aramaico. Verso 41. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. Contradição detectada. É por isso que eu falo, gente. Há muita confusão religiosa esse cristianismo. Ou ele foi crucificado no Gólgota, numa montanha árida, ou num lugar chamado Horto. Qual dos dois é o verdadeiro local da crucificação de Jesus, né? O Evangelho não define. Jesus disse que não veio abolir a lei e os profetas, baseado em Mateus 5,17. Mas seu fiel discípulo Paulo, mesmo confessando que acreditava em tudo que estivesse de acordo com a lei e os profetas, Atos 24:14, ensinou que Jesus aboliu a lei na sua morte. Oh my God! Essa eu tenho que pagar para ver. Vamos dar uma olhada nesse negócio aqui, rapaz. Jesus disse que não veio abolir a lei, né? Vou pegar esse textozinho aí. Mateus capítulo 5, verso 17. A lei se cumpre em Cristo. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Jesus veio cumprir a lei. Livro de Atos, capítulo 24, verso 14. Contudo, confesso-te que sirvo sim ao Deus de nossos pais como discípulo do caminho, da seita, a que denominam seita. Creio em tudo o que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 15. Anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Aí vem a pergunta da contradição. Ele anulou ou ele cumpriu a lei? Paulo chamando Jesus de mentiroso. Rapaz... Paulo ensinou que a ressurreição de Jesus é a base da salvação. Olha o texto aí embaixo. Mas discordando, antes Jesus ensinou que a ressurreição não é a base para a salvação,
mas sim a obediência a Moisés e aos profetas de Israel. Oh my God! What? What the fuck? Que é isso, gente? Paulo ensinando heresia! Mentira! Mentira! Heresia! E tem crente acreditando mais em Paulo do que Jesus. Vamos conferir o texto. 1 Coríntios capítulo 15, verso 12 ao 19. Nós também ressuscitaremos. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Portanto, ou porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Rapaz! Agora vamos pegar essa parte aqui. Mas discordando, antes, Jesus ensinou que a ressurreição não é a base para a salvação, mas sim a obediência a Moisés e os profetas de Israel. Rapaz, tá vendo? Olha só, essa aqui vai ser um escândalo. Lucas 16, 27. Vamos dar uma olhadinha? Lucas capítulo 16, verso 27. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão concluiu, lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vocês perceberam até o presente momento que é uma tentativa de um desmascarar o outro aqui nas contradições? Jesus testemunhando a favor de João Batista, mentindo sobre João Batista, e João Batista desmascarando Jesus, chamando ele de mentiroso. Eu só não sou profeta. E agora Paulo ensinando uma coisa e Jesus ensinando outra. Se Jesus está acima de Paulo, logo Paulo é mentiroso, porque Paulo ensina uma coisa e Jesus outra. Rapaz, não dá para confiar no Novo Testamento. O João diz uma coisa, Jesus diz outra. Paulo ensina uma coisa, Jesus outra. Mas vamos ver aqui o restante aqui. Jesus disse que o diabo não só de pão vive o homem, mas o próprio Jesus multiplicou o pão. Rapaz do céu. Ó, tá até um emoji dando risada, né? E o que dá para entender aqui é que se Jesus disse pro diabo que não só de pão viverá homens, mas sim de toda palavra que sai da minha boca, por que Jesus não disse para aquela galerinha que tava com fome, né? A mesma coisa que Jesus disse pro diabo. Mas não, Jesus multiplicou pães e peixes. Ué, Jesus diz uma coisa e faz outra? Isso é coisa de hipócrita. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Vixe, Maria. Mentira! Mentira!
Heresia! Vamos ver aqui, Mateus 6, 7, 8. Jesus ensinando orações repetitivas, e esse tipo de comportamento é coisa de pagão. Mas em Mateus 26, 42 a 44, Jesus faz outra coisa do que ensinou. Faça o que eu digo, mas não façam o que eu faço. De novo, Jesus tendo aí uma atitude hipócrita, né? Já basta o que ele falou pro diabo, não só viverá de pão, mas de palavras da boca, porque aqui as pessoas que estavam com fome ali também falaram assim, olha gente, nem só de pão virá o homem, mas tem palavras da boca de Deus. Mas não, aqui eu vou fazer outra coisa. Eu vou transformar pedras em pães, pães em peixes, vou multiplicar 5.000 pães, 5.000 peixinhos aqui e tal, e tudo vai matar a fome aqui, né? Agora, Jesus ensinando aí como deve se orar, não fazendo repetidas palavras vezes após vezes, né? Não é a quantidade de orações, mas usar repetidamente as mesmas palavras em orações. Mas, numa situação que Jesus estava numa vigília, sozinho, os discípulos foram dormir porque não suportaram vigiar com Jesus. E Jesus faz aquela oração, Pai, afasta de mim aquele cálice. E Jesus repetiu essas mesmas palavras por 3 vezes. Mas antes ele falou que quem fazia isso era hipócrita e pagão. What? What the fuck? Rapaz do céu, vou até conferir esse texto aqui. Eu não acredito. Mateus capítulo 6, verso 7. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Mateus capítulo 26, verso 36, mas é o 42, tá? Eu só estou mostrando aqui que Jesus ora no Getsêmani. Então aqui Jesus está fazendo sua vigília, os discípulos não aguentaram ficar a noite com Jesus, foi dormir, foi tirar um ronco, né? E lá no 42, lemos o que lá? Acompanha a setinha aí. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo, ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então, retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. What? What the fuck? Mas Jesus, lá em Mateus, falou que isso era proibido, é coisa de pagão. Rapaz! Heresia! E como, de acordo com Mateus, capítulo 6, né, quem repete as mesmas palavras, segundo o próprio Jesus, é hipócrita e pagão, e Jesus é flagrado no meio do mato numa vigília orando, usando as mesmas palavras que anteriormente ele proibiu, aqui eu fecho com chave de ouro. Mateus capítulo 23. Os doutores da lei falam, mas não agem. Mas eu posso colocar Jesus assim. Jesus diz, mas não vive aquilo que ele prega. What? What the fuck? Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, por não praticam o que ensinam. Jesus não praticou aquilo que ele ensinou aos seus discípulos.
que vocês não devem usar repetições, as mesmas palavras repetidas. Vocês podem fazer 10, 20 orações, mas não useis de palavras repetitivas. Mas Jesus repetiu as coisas pela terceira vez, usando as mesmas palavras, no monte, na vigília. Aqui está cuspido, escarrado, catarrado, vomitado a hipocrisia nível hard de Jesus. Mas não é o emissário que está dizendo, é os evangelistas que escreveram isso aí. Mateus, Marcos, Lucas, João, ou os próprios padres, né? Enfim, eu só apontei os textos e facilitei ali, fiz uma junção de um texto com o outro, e as peças do quebra-cabeça se juntaram e uniram-se perfeitamente.